Vamos para mais um vídeo no canal do Estevam. Você tem percebido algo de muito errado com a nossa civilização? Você tem percebido uma crise sem precedentes na história do Ocidente? Você tem percebido, por exemplo, que a França, esses dias, colocou o direito ao aborto como um direito constitucional? Você tem percebido o declínio das famílias? As famílias não têm mais filhos, né? Você tem percebido o abandono em massa da prática religiosa, da prática do catolicismo? Você tem percebido crises econômicas em diversos países do mundo ocidental? Você tem percebido, inclusive, a perda de influência de nossa cultura? Bom, não é possível que é só eu que esteja enxergando tudo isso. Não, realmente, o Ocidente está em crise. Hoje nós vamos falar de um autor que justamente explica todo esse fenômeno, né, que se chama Oswald Spengler. Oswald Spengler ele vai escrever em 1918, justamente ali no final da Primeira Guerra, um livro muito famoso também nos meios tradicionalistas, conhecido como O Declínio do Ocidente, né? Em inglês, The Decline of West. Em português, é traduzido às vezes por Decadência do Ocidente ou O Declínio do Ocidente. Inicialmente, este autor ele pertenceu sim, ao movimento de revolução conservadora ali, mas ele logo após ele vai se opor ferreamente ao nazismo, né? Ainda assim, defendia um socialismo prussiano, né? Aliás, ele tem outro livro, né, desse mesmo nome, Prussianismo e Socialismo, algo nesse sentido, mas ele não era adepto das teses racialistas, razão pela qual ele vai se distanciar do movimento nacional socialista alemão. Independente disso, Oswald Spengler foi um grande intelectual de sua época, né, do início do século XX, e ele compõe ali o rol de autores que vão escrever, que vão, enfim, desenvolver todo um conjunto de literatura decadentistas, né, tais como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, René Guénon e muitos outros, né. Esse tipo de corrente foi comum no início do século, porque realmente a crise do início do século XX foi muito grande, tivemos duas guerras, né, a decadência estava visível, e hoje então nem se fala, né. Então é por isso que surgem autores de diversas correntes ideológicas, desde autores mais ligados ao marxismo, à esquerda, críticos, né, do capitalismo, até autores realmente mais ligados ao tradicionalismo, mais à direita, mais conservadores, como é o caso do Oswald Spengler, né, e assim por diante, que vão escrever sobre esse processo de decadência cultural, de decadência histórica do Ocidente. Primeiramente, é necessário entender a visão que Oswald Spengler tem do processo historiográfico, né, de toda a historiografia, porque que faz, de certo modo, uma filosofia da história, né? Para isso, é necessário, primeiramente, ir para um autor alemão, né, Goethe. Goethe, conhecido por seus romances, é um célebre literato alemão, né? Ele vai escrever, por exemplo, O Sofrimento do Jovem Werther, né? Também, sobretudo, sua Mein Opus, o Fausto, obra na qual ele narra as aventuras do Dr. Fausto, né? Goethe, por incrível que pareça, não foi somente um literato, foi também alguém que se dedicava ao estudo de outras ciências, sobretudo a ciência da natureza. Ele tem vários escritos sobre a natureza, sobre botânica, né? Sobre a epistemologia humana, inclusive. É justamente ao estudar a natureza das coisas, estudar a botânica, a biologia, assim por diante, que ele vai desenvolver uma teoria epistemológica própria, diferente, né? O Goethe vai dizer o seguinte, olha, você vai ter ali as ciências exatas, né? Então você vai ter ali a ciência do mundo inanimado, digamos assim, do mundo inorgânico, né? Essas ciências são ciências, de certo modo, deterministas, digamos assim, causais, porque é muito simples. Quando Newton, por exemplo, observou, diz a lenda, né, que a maçã caiu na cabeça dele e tal, ele formulou regras matemáticas próprias que vão sempre ser aplicáveis. Olha, de fato, os corpos caem, os corpos tendem a cair, entende? Então é uma lei que sempre se repete. O mundo inorgânico é assim, o mundo dos minerais é assim, né? É um mundo padronizado, né? O mundo biológico não. A vida ela surge de diversas maneiras, ela se adapta às condições, né? Pessoas nascem e morrem todos os dias, animais também, assim por diante. A natureza ela é muito mais complexa do que leis fixas e padrões matemáticos que vão reger o mundo mineral. Não, o mundo vegetal e o mundo animal como um todo são muito mais, né, justamente complexos. Então o que o Goethe vai dizer, não adianta ficar propondo leis fixas para o estudo da natureza. Não, para estudar a natureza você tem que estudar simplesmente tipos ideais e a partir de então traçar o desenvolvimento desses tipos ideais a formas mais complexas, né? Já era, de certo modo, uma prefiguração das teorias darwinistas ali, né? Mas é justamente uma análise do desenvolvimento da natureza que o Goethe vai fazer. A partir daí, então, ele vai querer estabelecer depois o desenvolvimento dos maxilares humanos, com a proximidade, se não me engano, dos maxilares de outros animais, da coluna vertebral também, ele vai fazer estudos nesse sentido. Mas veja, é muito claro que há uma diferença epistemológica. Para estudar o mundo físico, digamos assim, você parte de leis, né? Enfim, você parte do método dedutivo, você verifica a ocorrência de certos padrões e a partir de então você vai aplicá-los sempre, porque eles sempre vão se repetir. No mundo natural, né, no mundo orgânico, no mundo biológico, a coisa não funciona assim, não pode funcionar assim, né? A coisa não é tão exata assim. Você já parte então de um tipo ideal
que evolui, né, para formas mais complexas, de uma forma primordial, como ele chama, né, de um protofenômeno, que vai evoluindo, então, para formas mais complexas. E você tem que estudar simplesmente esse desenvolvimento. Então, o mundo natural é um mundo muito mais desenvolvido. Spengler vai utilizar esse modo de Goethe analisar a natureza para analisar justamente a história da humanidade, para formular o seu conceito de história, né? Então, Spengler vai dizer o seguinte, exatamente, se o mundo biológico já não é algo exato assim, sobretudo o mundo da história, na qual o homem intervém, o homem atua, o homem modifica, muito mais inexato ainda, não adianta ficar observando padrões fixos. Mas dentro disso é que ele vai justamente analisar o processo histórico. Dentro dessa mesma concepção, Spengler vai opor ao mundo da natureza, o que ele considera como o mundo da extensão, o modo como o homem percebe a extensão das coisas, né? Ou ainda o mundo da causalidade, do mundo da história, A história que é justamente o mundo do destino. O conceito de destino suplanta o de causalidade e o conceito de direção suplanta o de extensão, né? Então, ele opõe esses dois mundos, né? E a partir de então, ele começa a sua análise, né, das diversas culturas, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, toda a história ela é formada pelo modo como o homem concebe a dimensão da profundidade, a dimensão do tempo, né? E a partir de então, conforme o homem concebe esses conceitos de profundidade, de tempo, de espaço, é que se forma uma cultura, né? É que se forma determinada forma de pensamento, né, coletivo, digamos assim, é que se forma uma sociedade, né? A partir de então, Spengler vai dizer o seguinte, olha, existem 8 grandes blocos culturais ao longo de toda a história da humanidade. Nós vamos ter o bloco apolíneo, que seria o bloco antigo, greco-romano, o bloco fáustico, que é o nosso ocidental, o qual ele vai analisar, né, mais particularmente a sua decadência. Existe ainda o bloco mágico, que é o bloco ali dos árabes, né, e dos cristãos primitivos, né, que é um bloco mais religioso, uma forma mais mágica de enxergar as coisas, né? Logo a gente vai entrar nesse pormenor. Existem outros 5 que ele não se detém tanto, né? Mas que seria, por exemplo, a civilização mexicana, azteca e tal, a chinesa, a egípcia, né, a babilônica e ainda a indiana, né? São esses os grandes blocos, né, de grandes civilizações que Oswald Spengler vai descrever. Outro conceito desse autor é a ideia de fisiognomia. Para compreender uma determinada sociedade, cultura, é necessário analisar os seus elementos externos, que essa cultura produz em âmbito artístico, em âmbito político, em âmbito justamente religioso e assim por diante. Olhando os traços externos dessa cultura, você compreende-se como essa cultura se expressa, como o ser humano compreende esses mesmos elementos, como ele sente esses mesmos elementos, né? Então, a partir do momento que o homem vive certas realidades externas, ele busca expressá-las através de símbolos. Então, através dos símbolos que você vai compreender essas culturas. Então, é por isso que o Spengler vai analisar muito também as características desses grandes blocos culturais através dos seus aspectos externos, né? De sua arquitetura, de sua arte, de sua religião, de suas pinturas, de sua literatura e assim por diante. Ora, ele vai dizer o seguinte, toda a sociedade ela começa, né? A história ela funciona em ciclos e o desenvolvimento de uma sociedade é cíclico também, assim como na vida natural, assim como na vida humana. Então, toda cultura, toda sociedade, ela vai ter 4 elementos. O seu nascimento, o seu apogeu, a sua decadência e a sua morte, né? É simples assim. E é algo fatalista, ele não faz um juízo moral sobre isso, ele não faz um juízo religioso, de que estamos no fim dos tempos, nem nada. Ele simplesmente diz que toda cultura funciona assim, né? É o processo natural das coisas, né? Todo ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve, depois vai se envelhecendo e uma hora morre. É simples assim. Como a natureza, como as 4 estações do ano, né? Verão, primavera, outono e inverno, assim também as culturas têm, respectivamente, seu nascimento, seu apogeu, o seu declínio e a sua morte, né? A partir daí, então, as 2 primeiras fases, né, a de nascimento e de apogeu, correspondem à fase de cultura. É a fase em que uma sociedade ela vive, né? Ela é viva, simplesmente. Ela produz, né? Ela está sempre se atualizando, ela está sempre se renovando, ela está sempre criando coisas novas, novas formas de enxergar a arte, né? Novas obras artísticas, novas obras arquitetônicas, obras filosóficas, obras literárias, e assim por diante. A experiência religiosa, então, ela encontra o seu apogeu também, né? A partir de então, quando todas as potencialidades de uma cultura elas se realizam, simplesmente se chega numa fase natural em que nada de novo mais há de ser criado. A partir de então só se replica, só se reproduz, só se copia, não se cria mais nada. Nesse momento, então, as sociedades entram numa fase que Oswald Spengler vai chamar de civilização. É simplesmente a fase do puro expansionismo. Se busca expandir, mas não se busca mais viver, se busca estudar, né? Se busca ler, mas não mais viver aquilo que antes era realmente vivido, né?
Então, não se busca mais realizar as coisas, mas simplesmente copiar, né? Simplesmente reproduzir. Spengler vai dizer que isso é algo natural, e não necessariamente isso vai levar ao desaparecimento completo de uma cultura. Por exemplo, Spengler vai dizer que, por exemplo, a China é uma civilização que está há 2.000 anos já nessa fase de morta. Ela já se encontrou no estado de civilização, petrificada ali, e não se desenvolve mais, mas beleza, ela está ali, ela continua replicando e tal, mas ela não tem mais o potencial criativo dela. É como aquela parábola de segundo grau lá, né? Que o vértice aqui, a parábola de segundo grau com coeficiente x ao quadrado negativo, né? Que o vértice chegou já no seu auge, agora não tem mais onde crescer, a partir daí é só ladeira abaixo. Mas, ou não, às vezes ele pode até continuar constante, mas sabe, não há mais o que criar, não há mais o que se desenvolver. Esse é o ponto. Então isso é muito claro. Esses dois conceitos de cultura e civilização serão fundamentais para a gente entender a situação do Ocidente atual, né? Na fase de cultura, é muito mais comum uma vida agrária, né? Uma vida no campo, porque o campo está muito mais associado a essa noção mesmo de vitalidade, enfim, e assim por diante. É, de certo modo, uma forma mais simples de levar a vida, né? Mas também, justamente, essa simplicidade encarna o ideal também de vitalidade, né? Enquanto que na fase de civilização, é comum o êxodo rural, é comum, né, o surgimento das grandes cidades, porque a humanidade vai se encerrando em formas petrificadas, né? Não há muito mais o que criar justamente. O que é cidade senão isso? O que nasce na cidade, né? Senão somente obras do homem. Não nasce mais natureza, não há terra, não há plantas numa cidade. Então, a cidade é muito comum das formas de civilização. As grandes metrópoles cosmopolitas, né, em que não há uma identidade própria, é simplesmente o vazio ali, a comodidade do dia a dia, entende? Então, essas são as grandes diferenças para o Spengler, por exemplo, uma civilização, uma cultura que está no início e que, portanto, está mais associada a uma vida campesinata, e uma civilização decadente no final, que se associa mais sempre às urbes, né, à burguesia e assim por diante. Na fase de cultura, nós temos o predomínio de duas castas principais, duas classes, que é a classe sacerdotal, né, e a classe guerreira, aristocrata, né. Com a decadência, essas classes estão sendo substituídas por uma classe acadêmica, tal, mais intelectualizada, mas que não busca viver e contemplar a natureza em si mesma, né, mas busca mais utilizar isso para meros fins racionalistas e utilitários, e uma classe comerciante, né, que busca somente lucro pelo lucro e tal, sem esse ideal aristocrático, guerreiro, de honra, de nobreza e assim por diante. Então isso é muito claro também, né? Além disso, também é importante compreender a diferença dos três grandes blocos culturais. Nós vimos que para o Spengler existem esses 8 blocos, mas esses 8 blocos que já foram citados no início do vídeo, 3 vão ser mais importantes e no qual ele se detém com maior tempo. O primeiro é o bloco apolíneo, né? Apolíneo porque vem do deus Apolo, que era o deus justamente grego das medidas, da justiça, da razão, da estratificação e assim por diante, né? Da arte, digamos assim. Apolo, né, justamente é esse deus dos limites. Por quê? Porque o mundo antigo, o mundo greco-romano, isso se a gente for ler Fucel de Pulantes, então é uma leitura muito complementar, o Spengler deixa isso muito claro nesse ponto, né? O mundo greco-romano era um mundo muito, digamos assim, do hic et nunc, do aqui e do agora. Ele era um mundo que somente conhecia limites, não conhecia nada além do que ele via, do que estava diante de seus olhos. Os deuses gregos, os deuses romanos, eram objetos. Na verdade, se há uma separação entre o nome de um deus e a coisa que ele representava, já há, de certo modo, uma decadência da cultura grega, romana, né, da cultura antiga. Ele viu uma porta e ele adorava aquela porta como de uma divindade. Ele adorava o seu pai como uma divindade, né? Tinha o culto dos deuses ares, que era o culto dos antepassados. Então, as cidades, então, nossa, eram pouquíssimos habitantes. Na verdade, no fundo, a organização começou em famílias, depois as famílias se evoluem para os fratos, para as tribos, né? Aí que você vai ter uma ideia muito vaga de nação, mas, nossa, muito distante dos ideais que nós temos hoje desses conceitos, né? Então, era uma civilização muito acostumada ao aqui e ao agora, aos limites, ao que eles costumavam ver. Ao declínio da civilização apolínea, surge a civilização faustiana ou fáustica. Por que faustiana ou fáustica? Novamente, retomando o tema do Fausto, aquele romance do Goethe, né, nós temos o personagem Dr. Fausto. Dr. Fausto, no livro do Goethe, é uma pessoa sempre que está insatisfeita com a sua vida, nem o conhecimento lhe satisfaz, a ciência humana não satisfaz mais. Ele vai buscar, então, na magia, em coisas mais esotéricas, em coisas mais... um conhecimento que também não lhe satisfaz. E nisso, nessa sua ânsia, nessa sua volúpia por conhecer mais, por fazer mais coisas, por essa sua grandiosidade desenfreada, né, ele termina num pacto com Mefistófeles, né, aliás, que é o demônio, é um demônio verdadeiro, né? E a partir de então, a sua vida é levada por 24 anos, né, ele é enganado por esse demônio, até que no final ele acaba sendo redimido, né? E ele é salvo, tal, tudo. Até no final do romance de Goethe, tem aquela clássica frase, né, que vai consagrar essa ideia de eterno feminino na literatura e na história, né? O eterno feminino atrai tudo para si.
Então, os amores que ele tinha por Margarida, né, por algumas mulheres, é o que salva o Dr. Fausto. Mas, independente disso, o fato é que Fausto é esse arquétipo de grandiosidade, daquela pessoa que quer sempre progresso, técnica, né, que é a grandiosidade, quer sempre se ilimitar, que é o espaço vazio, que é, ao contrário do espírito apolíneo, quer se ver distante de limites, que ao contrário se absolutizar, se espiritualizar completamente, né, se descorporificar. Então essa tendência é muito clara no Dr. Fausto, e Spengler vai dizer que Goethe, no Dr. Fausto, expressa o modo próprio de ser ocidental, né, dos góticos, de certo modo. Então isso é muito claro justamente quando a gente olha, por exemplo, as catedrais góticas. As catedrais góticas do que? Elas apontam para o céu. É o ilimitado, o desejo de se absolutizar, de chegar o mais alto possível. Olha só, nos anos 60, o homem foi para a Lua. O que é isso, senão esse espírito de progresso absoluto? Está sempre querendo se expandir, está sempre querendo, né, se escapar de certos limites. Então, esse já é a característica central da cultura ocidental. Enquanto a cultura antiga ela percebe a noção de profundidade, ou sequer ela percebe, né, como algo muito imanente a ela, de certo modo vive uma imanência pura, só que agora, o que ele vê, o que está ao redor dele. A cultura ocidental não, ela enxerga sempre o limitado, o infinito, ela tem noções de espaço vazio. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, na física. A física dos antigos era uma física também muito limitada, muito, né, do movimento e tal. A física nossa, é uma física muito mais complexa, a física quântica. O que é física quântica? Não, a física do indeterminado, né, esse conceito de determinação do espaço e do tempo, esse conceito de determinação da posição do elétron e tal, o experimento do gato de Schrödinger, por exemplo, né? Então, a nossa física é uma física cada vez mais espiritualizada, não se concebe mais matéria, mas se concebe agora justamente energia, quantos, né? Spengler vai dizer, olha, na física dos antigos, os conceitos centrais eram matéria e forma, né? Na filosofia também. Na nossa é justamente massa e força, então é um elemento de intensidade, de profundidade muito forte. O tempo concebido pelos antigos era um tempo no qual, justamente, retomando esse termo, né, se concebia uma pura imanência, né, do aqui e do agora, é somente o aqui. É como se todo, né, a passagem temporal fosse um eterno presente. Os antigos não tinham calendário sequer, os antigos não se preocupavam com o passado, com o futuro, não, tudo era um eterno agora, um eterno instante, enquanto que para os ocidentais, não, a preocupação com o passado, a valorização da história, a preocupação com o presente, mas acima de tudo se busca o progresso futuro, então o culto ao futuro. O culto ao futuro é muito típico do espírito fáustico, né, e o culto ao futuro, novamente, né, é o arquétipo clássico do Dr. Fausto, né, essa ideia do progresso, sempre querer mais e mais, e buscar o desenvolvimento, técnica, civilização, ciência e tal. Isso é típico do mundo ocidental, e só o mundo ocidental produziu, né? Então esse anseio pelo futuro, esse anelo futurístico, essa coisa do progresso, né, do tecnicismo, isso é só o mundo ocidental produziu. A matemática grega, era uma matemática que simplesmente via uma coisa na realidade, né, uma quantidade real de certas coisas, e buscava designar esses números. O número era só um signo diante daquilo que ele representava. O conceito de zero, por exemplo, para os gregos, como eles não conseguiam espaço vazio puro, um nada puro, era impossível de se pensar. O conceito de zero vem da civilização indiana, né? Isso Spengler vai deixar muito claro. E na nossa sociedade, na sociedade ocidental, não. Há números complexos, números negativos, há um distanciamento muito grande da realidade por parte da matemática, há uma abstração muito grande, né? Então nós temos outra concepção de mundo que não se prende necessariamente àquilo que está diante dos nossos sentidos, né? Então essa é a característica principal da alma ocidental, da alma faustiana, né? Do modo faustiano de ver as coisas, da alma gótica, né? Novamente, né? E isso vai desembocar também na arquitetura, na música, assim por diante. Por exemplo, novamente a nossa arquitetura, a arquitetura gótica, né? As torres apontando sempre para o céu, né? Olha as igrejas, as catedrais góticas, então, com espaço vazio imenso diante delas, dentro delas. Olha a arquitetura dos gregos, as colunas dóricas, jônicas, né? E outras colunas extremamente rígidas ali, cerradas em si mesmas, né? Então, essas são diferenças muito claras entre ambos os tipos de civilizações. Outra civilização que o Spengler vai também aprofundar um pouco é essa cultura mágica, esse modo mágico de ver as coisas. Ele vai dizer que isso é típico dos árabes e do Islã, mas também o cristianismo primitivo, e nesse sentido a própria Igreja Católica também tem esse tipo de visão. Por exemplo, a civilização, a cultura mágica, ela enxerga uma nação justamente como a união de membros, não porque nasceram num local específico, porque se identificam pela raça, mas simplesmente por um credo em comum e um Deus, é algo superior. A cultura mágica ela enxerga toda a história, né, não como uma busca pelo futuro, por um futuro utópico, como é típico da civilização ocidental, tampouco como um eterno presente, como é típico da civilização antiga, mas como a história, como o desenrolar, né, de um conflito entre duas potências, um bem e um mal, né, as forças angelicais, as forças infernais,
assim por diante. Então essa visão dualista é muito típica da cultura mágica, que é uma visão muito mais associada às culturas fortemente religiosas, né? Então o modo árabe de ver as coisas, né? Você vê, por exemplo, os países árabes, eles não têm uma identidade própria. Todos eles são islâmicos e ponto. Isso é o que mais importa para eles, né? E mesmo no cristianismo primitivo também era assim, né? São Paulo é muito claro, não sou de Apolo, não sou disso, né? Eu sou de Cristo, nosso Senhor. Então existe esse apelo a um Deus transcendente, a um Deus superior, né? Existe essa ideia de um conflito, né, histórico entre as forças do mal e as forças do bem, muito bem delimitadas, muito bem demarcadas, né? Então essa já é a característica da cultura mágica, que é outra cultura. Mas retornando, então, vemos que as características da cultura ocidental, do Ocidente como um todo, são essas, são associadas mais à cultura fáustica, né? Não que não tenha aqui e ali outros elementos de uma cultura mágica, até porque também o Ocidente é profundamente influenciado pelo cristianismo, né? Mas o cristianismo, ele ao se ocidentalizar, ele adquire outros contornos, né? Nós temos uma igreja católica romana muito mais hierarquizada, né? Muito mais influenciada por essa ideia de autoridade, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a decadência do Ocidente é justamente por causa desse processo inevitável, sabe? O Ocidente chegou no seu apogeu e depois vai para o seu declínio, depois para a sua morte. Nós vemos isso, por exemplo, no dinheiro, que é sem lastro. Então, essa ânsia pelo limitado, ela chega de tal modo que, putz, nosso dinheiro hoje é o quê? Lastrado em quê? Não tem mais ouro, nada, né? Então, não há mais o que criar. É simplesmente reproduzir, né? Assim como a arquitetura não se produz mais grandes catedrais góticas como foram nos tempos medievais ou mesmo no barroco, não se produzem mais. Agora é só grandes edifícios que só apontam para o alto e ponto, sabe? Então essa ideia de buscar o ilimitado chegou no seu apogeu já, e agora o que sai é declínio, o que sai é mera reprodução, não há mais aonde crescer. As grandes cidades já se urbanizaram, então a maioria das pessoas já vivem nas cidades, então o campo também vem perdendo muito espaço, a vitalidade do Ocidente, né, tem diminuído muito. Então, no fundo, isso tudo é explicado por esses conceitos de Spengler. Então, essa decadência que é notada, né, ela não é uma decadência provocada necessariamente pela malícia dos homens e nada. É o simples processo de nascimento e morte de uma civilização, de uma sociedade histórica, entende? Então, a análise do Spengler é uma análise que tira da gente esse anseio, não, nossa, o mundo é mau, não sei o quê, porque as pessoas... Não, é simplesmente um processo natural. Essa cultura vai ter que morrer para dar lugar a outra. Assim como a antiga já morreu, assim como muitas outras já morreram. E se ela não morrer, ela vai continuar somente se replicando. Não há mais algo de novo a ser criado, é uma cultura velha e ponto, né? Então, o ensinamento de Oswald Spengler é esse. É uma obra complexa, mas vale a pena ser lida. Com ela você entende muitos aspectos do processo histórico, né, que ainda estão incompreendidos.